meu entrevistado é o Coronel Moraes, é Deptran, né? Deptran. E nós vamos falar sobre o trânsito de Três Lagoas. E olha que tem acontecido acidentes, hein, Moraes? Bom dia. Bom dia, Toninha. Bom dia à família Caçula. É sempre uma alegria ter a oportunidade de vir até aqui para falar um pouco da administração do Dr. Cassiano. E realmente, nós temos um índice absurdo de acidentes aqui em Três Lagoas, infelizmente. Infelizmente. Ô Moraes, vamos começar falando das bicicletas elétricas. Nós sabemos... Ixi, o que eu fiz aqui, hein? O que eu fiz aqui, que eu apertei aqui? Pronto, tá. Já tem algum projeto para que a Câmara aprove a regulamentação das bicicletas elétricas em Três Lagoas? Toninho, primeiro que nós temos que deixar bem claro, legislação de trânsito é uma competência federal onde Estado e município só pode ditar regras se estiver de acordo com o que é estipulado por essa legislação federal. Tá? O que acontece? Tem uma resolução que trata justamente de ciclomotores, bicicletas elétricas, que ela tem um vencimento dia 31 de dezembro agora, onde os órgãos executivos de trânsito, no nosso caso aqui no Mato Grosso do Sul, Detran, eles deveriam ou devem exigir que todos os proprietários, falando de bicicleta elétrica, que eles se cadastrem junto a esse órgão, onde serão exigidos dele utilização de capacete, eles vão ter uma permissão para conduzir esse veículo. Assim que o Detran concluir essa parte, é que o município poderá tomar alguma providência. Caberá a apreensão desses veículos, possibilidade de responder a um procedimento administrativo pelo órgão executivo, pelo Detran, até para suspensão ou cassação como uma habilitação normal. Então tem até o final desse ano para que realmente o Detran cumpra esse cronograma dessa resolução. Hoje, infelizmente, nós temos no país somente 2 estados que já estão trabalhando nessa resolução, que já vai fazer 2 anos agora. Então, quer dizer, enquanto isso não for resolvido, para eu fazer apreensões cada vez mais de bicicletas elétricas, eu tenho que ter um embasamento. Aprovando e o nosso Detran cumprindo com essa etapa, creio eu, para não dizer que eu tenho certeza, de que nós poderemos tomar decisões muito mais rigorosas contra aquelas pessoas que utilizam esses meios de transporte de forma totalmente irresponsável. E a gente vê muito a mulher na bicicleta elétrica com 2, 3, 4 crianças, não é? E na contramão ainda, eu fico assim horrorizada. Toninha, infelizmente no trânsito aqui em Três Lagoas, a gente observa algumas situações de que toda vez que você vai abordar uma família dessa que está numa bicicleta com 3, 4 crianças, a que fica a última agarrada na camiseta do irmãozinho pequeno que está na frente dele, vem os comentários. Nossa, mas a polícia, o departamento de trânsito só vai atrás dos pobres. Ninguém vai atrás. Só vai atrás dos carros. Nós não verificamos, Toninha, se a pessoa é pobre, se a pessoa é rica, se a pessoa é milionária. A nossa responsabilidade, a nossa preocupação é com a segurança no trânsito. E eu sempre tenho o seguinte: se você tem o veículo, no mínimo você tem que ter as condições de mantê-lo. E a responsabilidade também, e eu falo, não é nem tanto, Toninha, você respeitar as leis, é você primar pela segurança da tua família. Sim. Porque uma criança dessa, com a simples queda dela dessa bicicleta, ela pode virar óbito. Infelizmente, a mãe pode sair de manhã com o teu filho super saudável, ou perdê-lo por causa de uma irresponsabilidade da mãe, do pai ou de quem está transportando essa criança, ou então deixar, infelizmente, essa criança em cima de uma cama pelo resto da vida. É isso que a gente tenta incutir. E não adianta você ficar falando palavras bonitas, Toninha. Palavras bonitas não convencem ninguém. Em algumas situações você tem que falar do que pode acontecer de pior com aquela pessoa. Aí, de repente, ela começa a dar uma atenção um pouco maior. Sabemos que não é tão simples assim. Nós temos um índice de quase 6 a 7 acidentes por dia aqui em Três Lagoas. Envolvendo bicicletas elétricas, alto, né? Envolvendo motociclistas.
usuários da via de uma maneira geral. Nós temos casos aqui de pedestre. Hoje mesmo, vindo para cá, uma faixa de pedestre, uma senhora gestante, a faixa está a 2 metros dela, ela não passa na faixa, ela quer passar fora da faixa. Exatamente. E mesmo quando vai utilizar a faixa do pedestre, Aninha, os pedestres têm que ter responsabilidade. Eles têm que demonstrar para o motorista que ele quer fazer uso da faixa. Não é simplesmente vir correndo e atravessar a faixa. E isso é uma questão até de educação. E a gente tem visto muito isso em Três Lagoas. Ô, gente, vai passar na faixa? Dá sinal que você vai passar. Exato. Porque o motorista que está dentro do carro vai saber se você quer passar ou não quer passar. Não tem jeito. Não tem o trânsito, Aninha, o trânsito ele funciona num tripé. Engenharia, primeira parte. Nós não podemos reclamar das nossas vias aqui em Três Lagoas. Nós temos aí 85% do nosso município pavimentado e bem sinalizado. Temos algumas ruas que ainda precisam de sinalização. Essas ruas que precisam de sinalizações são aquelas ruas onde, quando a prefeitura faz o contrato de uma empresa que vai recapear ou que vai fazer drenagem de asfalto, esta empresa ela é responsável, ela só entrega a obra devidamente sinalizada. Então, quer dizer, não é o departamento que faz. Nós, departamentos, nós temos uma equipe de sinalização que essa equipe está todos os dias trabalhando e procurando melhorar cada vez mais o nosso trânsito aqui em Três Lagoas. Então, no que diz respeito a essa primeira parte de engenharia do tripé do trânsito, nós temos excelentes vias e uma cidade que podemos dizer aí 80% sinalizada e muito bem sinalizada. Aí vem a segunda parte, que é a fiscalização. A fiscalização é o que o DEPTRAN, o Departamento Municipal de Trânsito, é o que a Polícia Militar faz. E quando você executa o trabalho de fiscalização, eu falo assim, fiscalização, você tem que pegar teu coração e deixar em casa. Você tem que agir totalmente com a razão. E aí, Toninha, quando fala em fiscalização, eu lembro da terceira parte nossa, que é a educação. É o que falta para os condutores, não só de Três Lagoas, mas aqui é demais. Eu sempre falo o seguinte, Toninha, quando a gente é pequenininho, a mãe ensina a gente o que é certo e o que é errado. Você vai crescendo, a mãe vai te corrigindo. Chega um certo ponto que ela pega e dá um tapa na tua mão, dá um tapinha, puxa a tua orelha, dá um tapinha na sua bunda. Ou seja, ela passou um período querendo te ensinar pelo amor. Você não quis aprender. Aí vem a parte da dor. Então é o que eu sempre falo. Se tiver que tomar algumas decisões aqui em Três Lagoas no trânsito, enquanto diretor eu permanecer, que infelizmente receberei mais críticas do que elogios, mas eu verificando que com essas críticas eu estou conseguindo reduzir o número de acidentes, eu não tenho nenhum tipo de preocupação. A minha preocupação é fazer com que as pessoas utilizem de forma ordeira e respeitando a lei de trânsito. Será que a gente consegue fazer isso, Moraes? Tem um programa, a ONU tem um programa, e aí sim, todos os órgãos executivos, todos os órgãos que trabalham com trânsito, no mundo todo, e o Brasil não é diferente, que até 2030 a meta é reduzir em 50% os acidentes. Ai, que maravilha. Hoje, o nosso trânsito no Brasil, ele já está entre os 3 maiores motivos de óbitos. E, infelizmente, Toninha, é uma morte totalmente inesperada, porque quando a família já vem com um ente querido, com uma doença que ela vê que é incurável, ela sabe que mais cedo ou mais tarde ela vai perder. O difícil é quando você sai de manhã da tua casa com teu filho pequeno e você morre no acidente de trânsito, por irresponsabilidade de alguns condutores. E é isso que nós estamos procurando fazer. Não estou verificando a qualificação financeira dessa família. A minha preocupação é a segurança no trânsito. Se tiver que tomar medidas mais drásticas, nós iremos tomar. Então a educação, se os nossos condutores tivessem o mínimo, eu falo o mínimo de educação na utilização das vias, e quando eu falo isso, não é só motoristas e condutores de motocicletas ou bicicletas elétricas, não, eu falo todos. Em geral, né? Pedestre em geral, todos. E isso nós não temos. O brasileiro, infelizmente, nós temos aquela mania de querer levar vantagem em tudo e verifica que o trânsito é a mesma coisa, infelizmente. Ô, Juninho, dá tempo pra gente... Pode? Obrigada, viu? Bom, agora vamos falar, nós estamos vendo, o Moraes, muita sinalização de semáforos. O caso aqui, vou pegar o caso da Clodoaldo Garcia, que é onde eu ocupo mais. Ali não pode se virar para a esquerda, nem na Manuel Pé de Campos, nem na 15 de junho, só lá
Maria Guilhermina Esteves. Isso pode haver uma mudança nessa sinalização, nesses semáforos? Tá, vamos lá, Toninho. Os semáforos na Clodoaldo Garcia. Já conversei com o doutor Cassiano, conversei com o secretário Osmar, que é o titular da pasta que eu trabalho hoje, e estamos terminando o levantamento. A nossa intenção é retirar pelo menos 2 semáforos ali da Clodoaldo Garcia, que nós entendemos que na época que eles foram instalados, eu acredito que de repente era um prazo muito curto que a prefeitura tinha para instalar, porque senão poderia perder os aparelhos, os equipamentos, e colocaram. Porque não dá para entender de uma outra forma. Eles não funcionam, não tem como. Nós temos 2 semáforos que eles funcionam na verde, depois dá uma parada, vem os outros 2. Algumas ruas nós vamos permitir a conversão, outras ruas vai continuar sem a permissão. Por quê? O nosso canteiro central na Clodoaldo Garcia, ele é estreito. Então, para eu autorizar uma conversão, no caso ali, à esquerda, em uma outra rua, eu tenho que parar o fluxo da outra rua. Para eu parar o trânsito, o fluxo da rua, só se tiver semáforo. Como eu estou falando em retirar esse semáforo, eu não posso permitir que todos os cruzamentos, porque se você para o teu veículo para fazer uma conversão à esquerda ou à direita ali no outro ponto, se você vai no sentido contrário, o que vai acontecer? Dependendo do fluxo que vier na outra faixa, você vai parar todo o trânsito do lado que você está. E como vocês vão fazer para resolver isso? Nós estamos estudando, nós estamos procurando, nós temos que achar uma solução, assim como essa mudança que nós estamos fazendo aqui. E se você colocar ali o semáforo de 1, 2... 4 tempos. Para eu colocar um semáforo de 4 tempos, Toninho, nós temos que pensar o seguinte: o movimento maior, o fluxo maior de veículos é Clodoaldo Garcia. Para eu colocar um semáforo de 4 tempos ali, eu vou obrigar com que alguns condutores da Clodoaldo Garcia, eles permaneçam por muito mais tempo do que já permanecem hoje esperando o semáforo abrir. Ou seja, você resolve um problema, mas cria outro. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar alguma daquelas vias, nós vamos autorizar a conversão à esquerda. Aí, lógico, vai passar muito pela responsabilidade do condutor. Tá? Assim como nós já temos várias outras avenidas que não é proibida essa conversão. Hoje a proibição dela é por causa do semáforo. Sim. Tá? Mas nada vai impedir de você fazer a conversão. Lógico que você que vai ter que se responsabilizar pela tua segurança e pela segurança daqueles outros que estão utilizando o trânsito. Mas a Clodoaldo Garcia é dentre outros pontos. Nós temos mais 4 pontos críticos aqui em Interlagoas, que nós também iremos fazer algumas alterações, que nós entendemos que precisamos. Nós temos 109 mil veículos cadastrados no Detran aqui em Interlagoas. 109 mil. Quase a população. Para uma população, aí vem a conta, para uma população oficial de 130 mil, você pega desses 130 mil, você tira 30%, que dá quase 40 mil, que são crianças e jovens, vai sobrar 90 mil pessoas com 109 mil veículos. Se você for colocar só os habilitados, nós temos aqui, em média, 3 veículos para cada pessoa habilitada em Interlagoas. E já tem alguns pontos aqui onde você já verifica pequenos congestionamentos. E se você não for agora e resolver esse problema, daqui a pouco piora cada vez mais. Aí é onde que nós temos que contar, Toninha, isso eu não canso de falar. Aí que nós temos que contar com a colaboração dos utilitários, das pessoas que utilizam as vias. Porque senão a gente não consegue resolver. Estamos fazendo algumas modificações pontuais aqui no trânsito. Já fizemos em algumas ruas. Vamos fazer em outras. Essa semana a gente já libera a João Marquese ali com a Manuel Ferreira, que é aquela famosa ali do Miller e do hotel. Já vamos fazer mão única, uma sobe, a outra desce. Porque nós verificamos que, principalmente nos momentos de pico, a João Marquese principalmente, quando você chega lá no cruzamento com a Urias Ribeiro, fica impossível de você fazer conversão para a direita ou para a esquerda. Por quê? Ela dá uma estreitada no final da rua e quando para um caminhão ali, é uma dificuldade muito grande. Então vamos transformar em uma única. Não tem uma lei que tinha que ter uma lei horário de caminhão, de tal a tal. Sabe? Essa lei existe, só que acontece. Você tem que fazer com que essa lei seja cumprida, principalmente quando você procura tirar o fluxo na área central. Você não tem como colocar em vigor essa legislação na cidade toda. É praticamente impossível você fazer isso. E a impossibilidade vem principalmente da onde? Fiscalização. Hoje o departamento, nós contamos com 18 agências de trânsito. Então já conversei com o doutor Cassiano. O doutor Cassiano falou que nos próximos concursos da prefeitura ele vai olhar com carinho para que se abra
novas vagas. Quando eu assumi o departamento, ainda perdura até hoje, os nossos agentes, eles não trabalham à noite e final de semana. Eu conversei com eles, conversei com o doutor Cassiano, falei, doutor Cassiano, eu, como faço parte de segurança pública, eu não consigo entender um trânsito que não funciona em 24 horas. É como se chegasse à noite e final de semana, eu desligasse a chave e falasse, não vai acontecer acidente mais, só na segunda-feira de manhã. Foi encaminhado para a Câmara um projeto de lei para que seja alterado, eles vão trabalhar 24 horas. É lógico, vai diminuir a quantidade de agentes todos os dias? Vai diminuir a princípio. Sim. Mas pelo menos eu vou ter equipes trabalhando 24 horas. E é dessa forma. A população, nossa, agora vão começar a multar cada vez mais. Não é multar cada vez mais. Toninha, quem reclama que o Departamento Municipal de Trânsito emite muitas notificações, porque quem multa é o órgão executivo, é o Detran, são aquelas pessoas que ou cometem ou que têm tendência a querer cometer transgressões. Porque senão a pessoa que dirige com responsabilidade, ela não vai se preocupar se ela for parada 10 vezes no dia por um agente de trânsito. Ela não vai se preocupar. Você vai se preocupar quando você está chegando na tua residência 3 horas da manhã, uma viatura vem e te aborda? A pessoa tem que se sentir segura. Sim. Agora é lógico, aquela pessoa que tem outras intenções, aí ela tem que ficar preocupada. Então nós estamos fazendo essas alterações pontuais e realmente observando. Não é simplesmente falar assim, eu não gosto, eu passei nessa rua aqui, tive uma dificuldade, eu vou mudar. Não. Nós realmente estamos observando. Nós temos muitos pedidos. O departamento lá, eu sempre deixo lá de portas abertas, muitas pessoas vão nos procurar. Ouço todo mundo. Muitas vezes a pessoa quer resolver o problema da casa dela, aí você fala que não tem jeito. É o que nós estamos tentando fazer. Peraí, o pessoal está mandando um recadinho aqui, Moraes. O pessoal participa mesmo, viu? Aninha, bom dia. Bom dia, Lília Matos. Fala da Rua Maria Guilhermina Esteves, temos escola, comércio, muitas coisas, criança. Ali nós temos, realmente, nós temos ali a escola ali da NOB, né, que fica na NOB. Tem outra escola lá para frente, na Maria Guilhermina à direita, né. Tem a faixa de pedestre. Eu já observei, em todas as escolas tem a faixa de pedestre. E eu só não entendi, Lília, o que você quis dizer, não é? Você quer que coloque o quê? Um guarda ali, né? Tá, vamos falar. É impossível. Semana passada entreguei para o doutor Cassiano um levantamento que nós fizemos de todos os estabelecimentos de ensino, que seja municipal, estadual ou federal ou particular, porque o doutor Cassiano tem um projeto de que vai fazer faixa elevada em frente a todos os estabelecimentos de ensino. Então entregamos para ele a semana passada, ele vai agora despachar com o secretário responsável pela pasta para começar a fazer essas faixas elevadas. Se for a faixa elevada que ela falou, pode ter certeza que também vai ser atendida. Eu não tenho como falar quando é que vai iniciar, quando é que todas estarão prontas, porque aí já não faz parte da minha pasta. Agora, outra coisa também, falando de Maria Guilhermina Esteves. O que nós vamos fazer ali? Hoje você verifica, Toninha, que a Maria Guilhermina Esteves ela é mão única, você pegando ali Clodoaldo Garcia, vai até a rotatória lá próximo ao cemitério. Com exceção de um trecho ali de 80 metros, que por causa de um semáforo que colocaram ali, próximo a um posto de combustível, eles fizeram uma mão dupla. Eu até entendia antes de ser inaugurada a Custódio Andrews. A pessoa viria até ali para ela pegar e vir para o centro. Com a Custódio Andrews, o que eu vou fazer? Nós vamos acabar com aquele trechinho que é mão dupla, eu vou transformar ele em mão única até na rua, que ele vira para ir para o Jardim Maristela, porque aí a pessoa que vem, eu já vou retirar um pouco do tráfego de veículos da Clodoaldo Garcia, vou jogar ele já lá pela Custódio Andrews, que já vai sair Rosário Congro ou Filinto Miller, e aquele trecho ali vai ser mão única. A Maria Guilhermina Esteves, ela continuará mão única até a rua que vira ali para você ir para o Jardim Maristela. Com isso eu vou fazer o quê? Retiro aquele semáforo dali e vou utilizar ele em outras áreas que eu preciso aqui em Três Lagoas. Porque eu não vejo uma necessidade aqui dali causa acidentes, porque a pessoa vê naquele trechinho, ela quer vir numa velocidade que ainda vai pegar o verde no semáforo para ela já fazer a conversão à esquerda.
Muitas vezes a pessoa também não respeita a amarela, ela acha que com a amarela também pode passar. É onde pode acontecer alguns acidentes. E da mesma forma aquele funil que fizeram ali na Maria Guilhermina Esteves, que nós temos ali duas faixas. Uma que demonstra claramente, através da seta, que você faz parte dela mais próximo da sarjeta, que é para você fazer conversão à direita, e a do lado, que é para você seguir na Maria Guilhermina Esteves, não, a pessoa faz o contrário. Ela para na outra e depois é aquela disputa. Ah, vamos fazer um racha aqui na frente para ver quem chega primeiro ali. Então nós vamos acabar com isso. Porque como eu vou tirar aquele semáforo e vou levar a Maria Guilhermina Esteves até próxima à rua que ele senta para o Maristela, eu acabo com esse problema. E ali. aquela rotatória? Aquela rotatória vai continuar ali. A rotatória, Toninho, o pessoal fala, nossa, mas aquela rotatória é um problema. Não é. O problema não é na rotatória, o problema é nos condutores. Que a pessoa esquece o básico quando você vai tirar a sua habilitação. Mas é mesmo. Quem está na rotatória tem preferência. A pessoa ainda vem naquela, mas ele está na rotatória, mas está na minha esquerda, então a preferência é minha. Esses dias ali na rotatória, o menino pôs o dedo para mim. Então. Com coisa, né? E aquela rotatória, Toninho, já me falaram, por que você não coloca semáforo ali? Eu falei assim, olha, verifica comigo, nós temos a avenida que cruza, mais 3 ruas, são 6 pontos que cruzam naquela rotatória ali. Eu falei, para eu colocar um semáforo aqui, uma reclamação vai ser maior ainda. Por quê? Vou ter que colocar, a pessoa vai ter que ficar parada pelo menos 2 minutos e meio. E aí? Aí a reclamação vai ser muito maior e não tem o porquê, Toninha. É seguir o que fala a regra. Entrei na rotatória, a preferência é minha. Os outros é que tem que começar a ter suas responsabilidades. Mas eles não entendem. Tem uma sorveteria próxima aqui da Lagoa. É isso que eu estou falando. Exatamente. Eu estava na rotatória e o menino ainda de bicicleta elétrica ali, sendo que tem o lugar certo para se andar de bicicleta, ainda pôs o dedão para mim. Ei, mas aquela hora me deu vontade de empurrar a bicicleta dele com o meu carro, hein? Quando acontece o acidente, ele vem falar, a culpa é de quem estava no carro. Nem sempre a culpa é de quem está no carro. Que nem aqui nós temos bares, né, lanchonetes, para caminhão ali de bebida para descarregar, então ocupa a faixa quase que inteirinha. Você tem que apertar com outro carro que vem. É uma outra coisa, Tony, que eu não consigo proibir também pelo seguinte, nós temos que entender que é o comércio, ele tem que receber. Se ele não receber o produto dele, ele não consegue pôr para funcionar. E Três Lagoas começou a se planejar com o nosso plano diretor, mas que dá muito certo em áreas novas do município. Nós temos alguns locais aqui em Três Lagoas que você não consegue, você até tem a ideia. Vou te dar um exemplo, que semana passada nós conversamos. A CI Cida Castro, a famosa que fica ali aos fundos de um supermercado ali no Santos Dumont. Ali também é um sufoco, então, né? Hoje, a semana passada, estive no local, conversei com o empresário, porque, Toninha, toda vez que eu recebo uma demanda de um grupo, de uma pessoa, falando, olha, essa rua aqui só é intransitável porque o dono daquele estabelecimento comercial ou daquela escola não colabora. O que eu faço? Eu procuro a parte que foi citada na conversa. Se essa parte me der, falar assim, olha, não, eu vou fazer isso, isso e isso. Você viu que aquela rua ali ficou perigosa? Sim, mas aí o que nós vamos fazer? Hoje de manhã, então quer dizer, semana passada eu conversei com o empresário. Você tem alguma sugestão? Não, o que vocês fizerem, expliquei para ele. Falei, não, vamos fazer assim, assim, assim. E hoje de manhã estive lá conversando com a diretora da CI. A ideia principal nossa era o quê? Nós vamos fazer naquele trecho ali da escola, nos 100 metros da CI, nós vamos fazer mão única. Unicamente naqueles 100 metros em frente à CI. A nossa ideia era colocar estacionamento 45 graus. Hoje de manhã estivemos lá, não tem como colocar 45 graus. É estreita. É estreita e eu tenho que deixar do outro lado o embarque e desembarque de criança, e o 45 graus eu tenho que colocar do lado direito. Mas por que você não coloca o 45 graus do lado esquerdo? Porque aí eu vou diminuir as vagas. Porque são os portões das residências que tem ali. Do outro lado eu tenho a parede toda do estabelecimento comercial, que ali eu posso fazer estacionamento, que eu vou aumentar as vagas. Então, vai continuar o estacionamento 90 graus, da forma como está lá hoje, só que nós vamos fazer o quê? Nas esquinas, nas 4 esquinas, ali naquele trecho, vai ser proibido o trânsito de caminhão e
nas esquinas, principalmente quem vem na 15 para virar para ela, 10 metros antes da esquina, nós vamos também colocar ali a proibição de estacionar e parar caminhão. Sim. Aí sim. Então, quer dizer, nós vamos resolver o problema principalmente de visibilidade dali. Então, nós estamos agora, vamos aguardar parar essa chuvarada, porque nós temos que pintar o pavimento, e com chuva não adianta você pintar, e nós já vamos tomar essas providências. A respeito das vagas de 45 graus, não tem condições de pôr, por causa da estrutura, da largura da via. Expliquei para a diretora lá hoje. E ali também é uma das CIs que serão contempladas com faixa elevada, assim como todas as outras. Nós estamos estudando também, Toninha, o seguinte: a maioria dos CIs aqui em Interlagoas, os nossos centros de educação infantis, foram construídos ou funcionam em vielas, em ruas muito estreitas. Eu até fiquei perguntando na semana passada, conversando com a equipe nossa lá, eu não sei quem que teve essa cabeça na época que foi construir, por que não fez numa rua muito mais larga e tudo mais? Eu falei, eu não entendo por que foram feitos dessa forma. A nossa intenção é pegar todo o trecho em frente a CIs, nós vamos ter que transformar em uma única também. Todas as CIs aqui. Nós vamos fazer, e aí vem aí. Porque o fluxo é muito grande, exato, né, Moraes? Principalmente na entrada e saída. Sim. Assim como aquele problema que nós temos em uma particular aqui, que é um problema de dor de cabeça violenta, a do SESI. Eu ia fazer essa pergunta agora, complementando. Avenida da Saudade. Ali é um problema também sério, né, Moraes? Já foi bem mais, Toninha. Estamos tentando resolver ali. O que eu fiz? A maior dificuldade que nós temos ali na Angelina, a nossa Avenida da Saudade, é o quê? São os pais e mães, quando iriam buscar as crianças na escola, na entrada, ou deixar na entrada ou na saída ir lá buscá-las, estacionar numa via que já é estreita, que deveria ser mão única, mas que não tem como transformá-la em mão única, levando em consideração que não tem uma outra via que ofereça aos utilitários da via o mesmo caminho que ela faz, algo que deixou de ser planejado lá atrás, quando da instalação do SESI naquele local. Que é as consequências de agora. Né? Exatamente. O que nós fizemos ali? Nós proibimos estacionar e parar naquele trecho em frente à escola ali. Já melhorou um pouquinho o fluxo de veículos ali, principalmente. Tá? Então, esta foi a única solução. Além disso, a semana passada, estive reunido com a direção do SESI. É uma direção nova que está chegando no município agora. Inclusive, o pessoal é de fora também, mas pelo menos estão demonstrando boa vontade em resolver. O que eu solicitei para eles e que eles vão fazer? Pela Custódio Andres, o SESI tem um portão que era somente de saída e tem um portão lateral que ele fica fechado. Conversei com eles, falei assim, abra esse portão para que nós vamos diminuir o fluxo, o trânsito de carros, porque eles vão vir, os pais começam a vir pela Custódio Andres. E ali é mais largo a rua. Exatamente, né? A avenida. Então ele falou, eles assumiram o compromisso, eles vão abrir esse portão, vai ter portão de entrada e saída nos horários ali dos alunos. E isso vai ajudar bastante o trânsito naquela região. Com certeza. Tá? Então nós tivemos essa reunião a semana passada e agora vamos aguardar. E nós tivemos que proibir parada e estacionamento ali em frente naquela rua, porque senão fica difícil. Já estudamos, tentando procurar uma outra solução para fazer mão única, mas não tem jeito ali, Toninha. Ali não tem jeito. Não tem outra rua que não dá tem acesso. Outra rua, por causa da... Se eu tiro dali, quero jogar tudo ali para Custódio Andres, a outra mão, o que vai acontecer? Lá na frente não tem uma ligação dela com a Custódio. Tem sim, você vai pegar uma outra rua, igual aquela dali, que vai causar um transtorno muito grande ali, e as pessoas entrarem também na Custódio Andres. Uma outra rua, que é um problema que eu acho pela visibilidade, que fizeram errado, em vez de como fizeram aqui o estacionamento 45 graus à direita, que fizesse à esquerda. É aqui na João Silva, com a Zuleide Pérez Tabox. Já conversei com a nossa equipe de trânsito, aquele 45 graus nós vamos fazer alteração nele. É, porque nós vamos fazer. É o mesmo caso, a gente não enxerga, tem que ir até na metade da rua para enxergar. Muitas vezes, Tony, a pessoa quando vai fazer o 45 graus, ela verifica o seguinte,
de qual lado da via que você vai conseguir colocar mais vagas. Tem um lado que você coloca que tem vários portões de residência que você não consegue criar vagas ali. Só que tem que ter uma responsabilidade para que você não coloque tão próximo aos cruzamentos, que você deixe ali pelo menos 6, 7 metros para que a pessoa tenha visibilidade. Sim. Então nós também iremos fazer. E o que tem que deixar bem claro também, Toninha, é o seguinte: a prefeitura, nós estamos trabalhando numa forma de contratar uma empresa que ela vai ser responsável em fazer toda a sinalização da área central aqui em Três Lagoas. O doutor Cassiano mandou. Onde tiver modificação para ser feita, vai todas. ser feita. Nós vamos ter um prazo ali, porque hoje, Toninha, hoje eu tenho uma equipe de 4 servidores que eu tenho que até que parabenizá-los todos os dias, que são os responsáveis em fazer essa sinalização em todo o município e em cuidar dos semáforos. O Ari não está mais lá? Não. Não? Não. O Ari não trabalha mais lá no trânsito. Mas é uma equipe que trabalha direto. A gente vê tá? mesmo. Pessoal E trabalhando bastante. o doutor Cassiano autorizou, nós fizemos a aquisição de uma nova máquina, já moderna, para pintura também, para sinalização horizontal. Essa máquina, o processo dela está em licitação para que a gente adquira essa máquina. Aí eu vou atualizar um curso de conhecimento para as pessoas que estão trabalhando. O nosso secretário Osmar, o doutor Cassiano, autorizou a contratação de mais 4 pessoas que vão estar auxiliando nossa equipe. Aí nós vamos ter uma equipe qualificada e com responsabilidade para fazer todo esse trabalho. Vai assim, ter aquele tratorzinho que vai pintando na rua assim, então... É um desse aí que nós estamos comprando. Então nós estamos adquirindo uma máquina nova dessa. Nossa. Nós temos um caminhão que é um caminhão com plataforma para fazer essa manutenção dos nossos semáforos. Só estamos aguardando a liberação da documentação. Esse já foi adquirido e vamos também adquirir um outro caminhão, que é um caminhão MUC, para fazer o recolhimento dos veículos quando tiverem que ser retirados de circulação. Que é um outro problema que nós temos aqui em Três Lagoas também, o tal do veículo abandonado. Sério? Sim, nós temos veículos abandonados aqui em tudo quanto é canto de Três Lagoas. Só que aí nós temos uma lei municipal, eu até falei a semana passada para o doutor Cassiano, é igual aquela primeira lei que nós tínhamos aqui dos terrenos sujos. Você vai lá, conversa com a pessoa, notifica, dá lá mais um mês para a pessoa não resolve, você notifica de novo. Ou seja, você não resolve o problema, vai resolver o problema depois de 6 meses. Essa nossa legislação que tem para recolhimento de veículos em serviço aqui é a mesma coisa. Só que aí nós temos uma resolução de 2023 que é justamente o contrário. De imediato, os órgãos fiscalizadores de trânsito já podem retirar de circulação. Então, o que eu solicitei? O doutor Cassiano encaminhou para a Câmara, nós vamos revogar essa legislação que nós temos e nós vamos cumprir a federal. Entendi. É dessa forma que nós vamos começar Moraes, a trabalhar. eu acho isso um absurdo. Nós temos ali um problemaço ali na meteorologia. Olha, eu peço aí, o Osmar manda limpar bonitinho. Passa lá hoje para você ver. O tanto de galhada. Eu tinha que pegar um homem desse, ou uma mulher que faz isso, esfregar a cara no chão, não é possível. Você verifica, né, Toninho? Nossa. Infelizmente, a população, eu não estou dizendo todo mundo, Não. mas nós temos uma parcela da população que, em vez dela colaborar e manter a cidade limpa, ela faz o contrário. Tem pessoas que você verifica, a prefeitura deixa lá as caçambas para ser recolhida alguns tipos de lixo, a pessoa espera ir embora para jogar sofá, televisão. Olha, esses dias à noite eu estava olhando porque minha casa é cheia de câmera, que nem BBB. Câmara para tudo quanto é lado. Eu estou vendo o homem mexendo na caçamba, quebrando para arrancar o ferro, mas me largou tudo sujo. Quer dizer, poxa. É que nem as pessoas que rasgam o saco de lixo para ver se tem algum reciclável ali Pelo no meio. amor de Deus, gente. Se a pessoa tivesse consciência de rasgar e pelo menos levar saco de lixo com ela e colocar tudo ali dentro, beleza, sem problema nenhum. Também não vamos tirar a pessoa está lá recolhendo, reciclando, mas rasga tudo, tira lá 2 latinhas Ainda e sai deixa lá. esparramando. Aí depois põe a culpa no quê? Nos gatos. É o gato que rasgou durante a noite. É o cachorro. É o cachorro. Ai, olha, eu falo assim, aqui estão falando o seguinte, bom dia, tá realmente um absurdo. Essas rotatórias que fizeram agora, o povo não tem respeito. Aquelas que fizeram na M está uma loucura.
O loucura ou não, Toninho, aquela rotatória da EMS foi a única solução que nós encontramos e é melhor para você interligar as avenidas ali. Então, mas o que ela quis dizer é que as pessoas não respeitam. Não respeitam, a pessoa fica naquela. Aí que fala, se eu vou colocar uma rotatória, eu não tenho que colocar semáforo. Lógico As que pessoas não. têm que deixar bem claro, Toninho, que semáforo, ele não existe, o semáforo ele não existe como redutor de velocidade. O semáforo é para controle de tráfego. Em algumas situações, a presença do semáforo, ele até provoca acidentes em vez de prevenir. Por quê? Justamente por causa disso. A pessoa está com pressa, ela vê que vai mudar o sinal, ela pega e acelera para querer passar naquele local. Então o semáforo é para controle de tráfego, não é para redução de acidentes. Lógico, contribui, mas não é a função específica semáforo. Agora é lógico, com os meus agentes de trânsito, tendo essa escala de 24 horas, vamos trabalhar à noite, porque o problema maior na EMS é à noite. O problema na EMS maior é com os próprios, aí eu tenho que falar, pode até me criticar depois, mas são os próprios estudantes que provocam isso. Aquele negócio da pessoa querer, o local já não oferece estacionamento, também nunca foi cobrado, agora não adianta você querer cobrar agora, devia ser cobrado lá atrás. E aí o que acontece? Os estudantes têm que estacionar o veículo deles, vai estacionar onde? Só que é lógico, tem um ou outro que comete algumas irregularidades que não tem jeito. Eu falei aquele negócio, né? A pessoa entra lá, eu sou acadêmico de direito, tá tudo certinho, e o carro dele tá lá na contramão e estaciona de qualquer jeito. É o que mais faz errado. Então, e aí, né, Juninho? Fazer o quê, né? Então, quer dizer, não estou dizendo também que são os estudantes, não estou falando isso. Nós estamos dando um exemplo aqui do que pode acontecer. E o que nós temos procurado fazer é justamente isso. Você já não vê esse problema, um exemplo, na Universidade Federal. Que ela tem vaga, os estudantes têm aonde estacionar ali dentro. E bastante. E bastante. Agora, como que vai acontecer ali? À noite os fiscais, os meus agentes de trânsito, eles vão para lá para fiscalizar. Aí nós vamos tentar o quê? Que eu falei lá no início. Aí vai vir a educação. Aí vai escolher. Você quer ser educado com amor ou você quer ser educado com a dor? Para nós... Olha, eu ensinei isso muito aos meus filhos. Aos dois. Quem não aprende com amor, aprende com a dor. Exato. Então não adianta. Não adianta ter mamãe, papai. Exato. É melhor você aprender dentro de casa do que você querer aprender na rua. A rua te educa. Então é o que eu falo. Se você fizer coisa errada, a responsabilidade é tua, não é minha, não. Exato. Aí não vem falar, é o filho da Toninha Campos. Não, ele tem nome e sobrenome. Eu sei da minha responsabilidade, né? E cada um tem que ter. Educação, responsabilidade. E é isso. O senhor Antônio Alves está falando aqui o problema das bicicletas elétricas. As pessoas veem como bicicleta normal. É pior. Só que se a gente for verificar, Toninha, hoje, acidente envolvendo uma bicicleta que não seja elétrica, dificilmente você vê em Três Lagoas. Verdade. Isso quer dizer o quê? Que as pessoas que utilizam as bicicletas normais, elas tem estão mais cuidado, conscientes. As outras não. Aí você verifica aí, ó, crianças com 11, 12 anos. Dirigindo bicicleta elétrica. Dirigindo. Eu já indiquei, converso com os pessoal dos órgãos executivos de trânsito nosso aqui. O que tinha que acontecer era justamente isso. Tinha que regularizar, vindo lá da esfera federal, descendo, e impor limites de idade. E mais ainda, Toninha, antes de você... você pode adquirir, mas antes de você começar a utilizar, você vai ter que passar por uma formação. Cumprindo essa resolução do Detran e a gente poder cobrar realmente, o que vai acontecer? Você vai ser habilitado. Para você ser habilitado para conduzir essa bicicleta elétrica, ter essa permissão para você conduzir, você vai ter que passar por um curso. Você não cumpriu, apreende sua bicicleta. Ah, meu Deus do céu, agora como que eu vou? Todo dia eu vou a pé. Vai a pé. Você teve a oportunidade para utilizar. Não utilizou de forma correta, é que nem veículo. É que nem veículo. Só que eu fui dar essa ideia de fazer essas apreensões por um representante político nosso aqui, aí pegou e falou assim, poxa, mas aí você só quer ir para cima dos pobres. Eu falei, pobre vereador? Eu falei assim, o senhor já parou para ver quantos quilômetros de bicicleta elétrica?
No mínimo você vai pagar 3 5 mil. mil. Então, ainda falei até mais menos para ele. Falei 3.500, 5 mil reais na bicicleta 5 mil elétrica. eu paguei agora. O pobre esses não anda dias. de bicicleta elétrica, não. O menos favorecido, ele anda com a bicicletinha dele lá, ó, pedalando ali, ó. Esse sim é Esse pobre. sim a gente tem que olhar com certo carinho quando você for fazer a apreensão, a não ser se for o caso muito esdrúxulo mesmo. Sim, Pessoa querer fazer graça na frente de uma viatura, aí você tem que tomar as providências. com certeza. Bom, mais alguma coisa que você gostaria de deixar no ar, Moraes? Não, Toninha, deixar bem claro para a população que o nosso departamento está lá de portas abertas. Eu sempre falo o seguinte: muitas vezes não adianta você sentar na frente de um computador e falar assim, nossa, eu vou revolucionar, eu sou revolucionário, eu vou cobrar e não sei o que lá. Muitas vezes, em vez de você simplesmente criticar por criticar, é melhor você procurar o órgão responsável e leva a tua ideia até lá. Então o departamento está e estará sempre de portas abertas. Antes, o departamento funcionava das 7 às 11, das 13 às 17. Hoje ele funciona administrativo das 7 às 17. Não fecha para almoço? Não então? fechamos, não fechamos o almoço. Fica aberto lá esse tempo todo e pode ir até o local. Pode chegar lá, se não quiser conversar com ninguém. Eu quero conversar com o diretor, quero conversar com o Coronel Moraes. Estou lá à disposição. Ô Moraes, eu vou te falar uma coisa. Olha há quantos anos que eu venho pedindo esse negócio daquela rua aqui em Jejum. Há quantos anos? Eu nunca fui atendida. Eu falei, não, o tanto de acidente que já teve ali, não, isso não pode acontecer. Outra dúvida, é a ciclovia da João Dantas de Oliveira, da Filinto Milho até a Duque de Caxias. Se é realmente necessário aquela ciclovia, pois só essa rua tem e traz transtorno para os moradores, principalmente na João Silva com a João Gonçalves, pois tem um órgão da Prefeitura e o Laboratório Municipal que ocupam muitas vagas e fica difícil achar estacionamento na região. Quando falo em vaga de estacionamento, eu até não falo mais nada a respeito, porque eu fui questionado a respeito de Zona Azul. Eu dei a minha opinião a respeito e a população, grande parte, entende que não, Três-Lagoas não pode ter isso. Mas você não consegue estacionar mais no centro. Então, esse é o problema. A respeito das ciclovias que nós temos aqui em Três-Lagoas, eu estou fazendo um estudo para verificar realmente se todas aquelas... Um exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Essa daí, eu sei que eu poderia pegar a parte da ciclovia, acabar com ela e transformar em vagas. Só que uma semana depois, vai vir outra reclamação falando do mesmo jeito, que não tem onde estacionar. Mas tem um órgão da prefeitura, tem laboratório ali também da prefeitura, utiliza vaga. Mas vaga existe para ser utilizada. Eu não tenho como falar assim, olha, você é funcionário, você é funcionário público, você não pode estacionar aqui. Vou estacionar onde? Na cabeça do diretor, na cabeça do prefeito? Não tem onde estacionar. Então, se está com o veículo, o direito é igual para todos. Tem que estacionar. Mas olha, uma ciclovia que, olha, você vê as pessoas pedalando na rua, mas não usa a ciclovia. Custódio Anderson. Olha, eu falo para o secretário, até hoje está vermelho, bonitinho, desde quando inaugurou. Dificilmente você vê uma pessoa utilizando. Nunca vi isso. Ou seja, quando não tem, a população cobra. Que deveria fazer. Quando tem, não usa. Quando tem, não usa. Cobrar esses dias, nossa, na baixada ali da Capitão Olinto Mancini, próxima à escola, tinha que fazer um viaduto ali para pedestres. Eu falei, se o prefeito resolver fazer isso, é jogar dinheiro fora. Sabe por quê? Ninguém vai usar. Quando a pessoa usar, que ela vai ter que subir uns degraus para depois descer, ela vai sair correndo aqui no asfalto mesmo. Não vai utilizar. Então, quer dizer, a população vem cobra, o município faz. É como você falou, nossa, minha rua precisava ser asfaltada. Começa as obras para asfaltar, você sabe que vai ter transtorno com poeira, com tudo. Reclama por causa da poeira. É isso mesmo. Aí depois que tem um asfalto, tem tudo, aí reclama dos veículos que estão passando em alta velocidade. Estou falando, oi, você pode vir sempre aqui, viu? Você me dá audiência. Margarete Lopes, Toninho, não respeita mesmo, principalmente as carretas que ficam ali próximo. Cadê a fiscalização da prefeitura? Lá tem placas proibindo, mas não respeita nem o semáforo ali na Avenida Ponta Porã com a Dona Alba Cândido, Vila Piloto. Aquelas carretas entram com o sinal fechado. Toninha, que eu falei para você, nós temos semáforos. Eu não tenho como deixar um agente lá 24 horas. É que eu falei para você, não é simplesmente a fiscalização. Vem da responsabilidade de educação de quem está conduzindo. Quando a gente pega irregularidade, a gente toma as providências.
O que eles reclamam muito é dos caminhões ali parados. Mas eu falo para você, naquela região ali, você pode verificar que nós temos muita oficina e lava-jato de caminhão. E nós temos aqui dentro da cidade. Não é o Departamento de Trânsito que autoriza as instalações dessas oficinas. Nós temos uma quantidade enorme de caminhões. Aí que eu falo, como que eu vou proibir? O caminhão fala, estou indo lá para a oficina, estou indo lá para aquele lava-jato. Está autorizado a funcionar. O que nós estamos observando é o seguinte, quando há possibilidade de reprimir o que eles estão cometendo de infração de trânsito, a gente faz. E para facilitar mais ainda, você vai ver, a nossa cidade hoje, capital mundial da celulose e tudo mais, estamos no Vale da Celulose. Excelente. Só que nós não podemos pensar assim na economia. Nós temos que pensar também como forma que faz parte da economia, a forma como que você vai disponibilizar os municípios para a utilização dessas novas máquinas, desses novos veículos, novos caminhões. Nós temos que começar nessa solução também. Tem uma consulta no órgão executivo federal, onde as grandes indústrias estão pleiteando de que veículos, os tremiões, aqueles 3 eixos, circulem em rodovias federais. Então, quer dizer, que hoje nós temos aqui alguns caminhões duplos aqui, bitrem, que andam pelas nossas rodovias e causam transtorno violento. Você imagina se for tritrem, 3 daquilo para poder andar. Então, lá pleiteando. Aí, você duvida se vai ser autorizado ou não? Eu tenho certeza que vai. Só que aí é o seguinte, você esquece de se preocupar com os municípios menores. O impacto no trânsito também é muito grande. E aí você não tem como. Se eu tenho um caminhão e eu tenho que dar manutenção nele, e eu tenho a oficina disponível, eu tenho que levar meu caminhão até lá. Então, quer dizer, mas deixar bem claro, não é só caminhoneiro que desrespeita as leis de trânsito aqui em Três Lagoas, não. São muitas outras pessoas também. Moraes, obrigada pela sua participação, espero que tenha contribuído bastante com vocês, né? Que vocês tenham tirado as suas dúvidas, como eu tirei as minhas, e nós estamos de portas abertas. Agradeço, Toninha, a oportunidade e estamos lá no departamento. A população que tem alguma dúvida contra um ou outro local onde tem que haver alguma mudança, se ela tiver alguma sugestão, pode nos procurar. Pode nos procurar e eu nunca neguei. O meu número, assim, ele é aberto, tá? O telefone que eu utilizo é meu, é particular. Se tiver alguma dúvida, sem problema nenhum, 67 99946 6938. Pode mandar no zap para mim, que com certeza nós vamos estar observando aquelas indicações. Agradeço a oportunidade e estamos à disposição. Obrigada, viu?